Salve, galera! Hoje eu estou aqui com o Rafa, que foi o meu colega de faculdade, hoje é o meu amigo. E hoje a gente vai abordar um tema que fala sobre culpa e culpabilidade. Foi um texto que o próprio Rafa fez, vou pedir para ele se apresentar também, e que aborda esse tema e a gente vai discutir um pouco a respeito. Se apresenta aí, Rafa. Maravilha, meu querido Anderson. Boa noite aí, ou bom dia, boa tarde, depende do horário que a galera vai estar acessando aí o nosso, o nosso vídeo. Para mim é um prazer, uma satisfação estar aqui fazendo essa reflexão. E eu sou, por formação, eu tenho formação de teólogo e de filósofo, né? Então, são as áreas que eu transito mais, né, com mais propriedade. E basicamente é isso. Vamos lá? Legal, bora. Então, Rafa, você compartilha com a gente o texto que você fez? Sim, E aí, se você quiser ler, e aí a gente começar a fazer os comentários? perfeito. Então vou compartilhar aqui. Beleza. Ele tá dando que sem permissão ainda para me compartilhar. Ah, ok, só um minutinho. Pronto. E aí? Tá subindo a tela aqui. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Tá. Então, eu vou apresentar comentar um pouco do título. E aí a gente vai lendo e fazendo a reflexão, como a gente tinha combinado, né? Isso, beleza. Tá bom. Então vamos lá, né? O título, né, dessa reflexão é culpa, culpabilidade, qual o seu devido lugar? Então, a ideia que está aqui nesse texto é discutir um pouco as questões relacionadas à culpa e à culpabilidade, pensando que, quando a gente fala de lugar, é evidente que esse lugar aqui ele não é um lugar físico, ele é um lugar, vamos pensar assim, no espírito, nas emoções, na consciência das pessoas. A gente poderia até falar na sociedade, na religião, nas instituições, né? Porque falar de lugar da culpabilidade da culpa, ela extrapola muito mais a pessoa e às vezes ela está também em determinados, vamos colocar assim, em determinadas instituições e na própria sociedade. E aí a ideia é justamente a gente tentar localizar onde ela se enconra e se ela realmente está ocupando o seu devido lugar, ou se de repente, na maioria dos casos, a culpa e a culpabilidade ela acaba ocupando os lugares que não deveria ocupar. Então é um pouco essa discussão, principalmente as pessoas, né, que sentem de um modo geral essa sensação de culpa e culpabilidade. Em alguns casos a gente vai perceber que elas são aquelas que menos deveriam se preocupar com essas questões. Então, é um pouco isso, dá para ver que é uma reflexão bem filosófica, bem metafísica, passa aí pela religião, passa também pela psicologia, pela psicanálise, e é isso aí, basicamente. Perfeito. A parte de culpa e culpabilidade, ela também tem a ver com a cultura na qual o indivíduo está inserido? Com certeza, né? Com certeza, até mesmo porque a gente poderia colocar em linhas gerais que a gente não pode atribuir necessariamente à natureza ou aos animais, às plantas, a outras formas de vida que não seja necessariamente humana, a ideia de culpa e culpabilidade, a gente poderia até dizer que ela é um fenômeno humano. Não sei, a gente poderia discutir se é uma criação humana
ou se existe aí uma ideia até de um inatismo da ideia de culpa e culpabilidade como fazendo parte da natureza humana e não necessariamente uma criação humana, mas ela é obra da cultura. E a cultura necessariamente é um universo atribuído aos seres humanos. A gente não consegue, de um modo geral, né, atribuir a cultura aos animais, às plantas, ao universo, ao cosmo, à natureza de um modo geral, embora todas esses personagens participam diretamente da cultura, mas eles não têm, de alguma forma, pelo menos naquilo que a gente, vamos colocar assim, atribui, pensa, a gente coloca isso mais no lugar do humano. Porque se a gente pensar isso em alguns autores, em algumas reflexões, inclusive ligada aí à questão vamos colocar assim, da sustentabilidade, uma ideia mais holística da natureza, a gente vai perceber que a natureza também ela tem uma certa consciência. A natureza ela não é um ser inconsciente, um ser totalmente passivo, que a gente chega lá e se apropria e faz dele o que quiser. Então a gente pode refletir para essa ideia, com certeza. Eu acho que a gente vai permear esses espaços, mas num primeiro momento, a gente vamos colocar assim, né? No primeiro momento, que ela é humana, ela faz parte da natureza humana, vamos dizer assim. Entendi. É interessante porque, uma vez que faz parte da natureza humana e que ela sofre interferência da cultura na qual o indivíduo está inserido, então a gente consegue concluir, e aí, por gentileza, você me corrija, tá, se eu estiver errado, mas a gente consegue concluir que a ideia de culpa e culpabilidade, ela difere de acordo com a cultura na qual o indivíduo está inserido, né? O que eu quero dizer é que, dependendo de onde está o indivíduo, certas ideias elas podem gerar culpa e culpabilidade, e essa mesma ideia em uma outra realidade, em uma outra cultura, com outro indivíduo, ela não geraria uma culpa nem culpabilidade. Mais ou menos isso, né? Não, perfeito, perfeito. E é isso, né? Embora a gente pode entender que ela faz parte do fenômeno humano, a gente tem culturas diferentes que vão ter ideias, conceitos e concepções diferentes sobre culpa e culpabilidade e atribuições também diferentes. Então a gente percebe que se ela é algo, vamos colocar assim, que faz parte da natureza humana ou dos grupos humanos, no sentido que todas as manifestações culturais, étnicas, construíram uma noção de culpa e culpabilidade, não significa que essas noções elas são iguais, elas partem dos mesmos princípios, mas a gente pode perceber que com certeza elas têm origens, finalidades totalmente diferentes. Muitas vezes totalmente diferentes, e outras a gente pode falar que há aproximações. Perfeito. Então, acho que se você quiser dar uma lida no texto, só vou fazer um parênteses, que na questão dos animais, a gente até pode abordar aqui nessa conversa, ou se a gente perceber que está se alongando muito, abordar em um outro momento. Existe um tratado chamado Tratado de Cambridge, que fala bastante a respeito da senciência dos animais. Ele não aborda a questão de culpa e culpabilidade, mas como aborda a senciência, então a gente consegue ter alguns lampejos de ideia sobre o que seria a culpa ou a culpabilidade, né, em cima dos animais. Mas eu acho que, vamos ver, se tiver um espaço nesse tópico, a gente até pode abordar, senão a gente deixa para um próximo. Aí você que vê também, tá, Rafa? Maravilha. A gente é uma reflexão filosófica, teológica. É interessante que ao mesmo tempo que a gente fala de alguns lugares teóricos, a gente não tem comprometimento de necessariamente ser fiel a nenhuma concepção. A gente está aqui para refletir. Então, pode ser que a gente vai falar muita besteira,
dependendo né, da ótica de quem estiver assistindo, pode ser que a gente vai falar muitas coisas que são coerentes e do ponto de vista filosófico, reflexivo, a gente pode tudo, né? A gente tem toda a liberdade de pensar esses temas e elocubrar e fazer hipóteses. Então, acho que a gente tem toda a liberdade de transitar sobre todos esses campos. Claro, com toda a humildade também, né, de em outros momentos aprender, aprofundar, porque nós não somos donos da verdade, né? Ou melhor, ninguém é dono da verdade, mas somos pessoas que procuram fazer aí reflexões e estamos aí nessa ideia aí. Legal, beleza. Então, vamos para a leitura, né? Bora. Bora. Então, a primeira parte aqui... eu ia perguntar para você é o seguinte, você acha melhor eu dar uma lida no texto até o final e depois a gente volta fazendo reflexões nas partes, ou a gente vai lendo e vai conversando e vai gradativamente evoluindo com aquilo que o texto propõe? Na minha concepção, é melhor ir lendo e refletindo, mas fica a seu critério, tranquilo. O que você achar melhor, tá? Não, então a gente vai lendo e refletindo. Não tem problema não. Só para saber o que você acha melhor, né? Então vamos lá. Culpa, culpabilidade, qual o seu devido lugar? A culpa seria um sentimento, sensação de culpabilidade pessoal ou a outrem pelo agravo cometido injustamente que machucou ou prejudicou alguém e precisaria tentar ser reparado na medida do possível. Então, essa é a primeira parte. Aí, você quer que eu explique? Você quer fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Tá. Eu tenho várias perguntas para fazer. Então, no começo do texto, eu percebo aqui que você fala, né, que a culpa seria um sentimento e uma sensação de culpabilidade pessoal. Então, eu entendo que culpa e culpabilidade são duas coisas distintas. Provavelmente, elas, em algum momento, elas se agregam, mas são duas ideias distintas. Como que funciona essa questão da ideia da culpa e da culpabilidade? Se a gente, falando de uma forma assim, bem didática, a gente poderia colocar que a culpa ela seria a parte mais teórica e a culpabilidade seria a parte mais prática. A gente poderia falar assim também que a culpa é o conceito e a culpabilidade é a ação, é quando realmente existe culpa. Porque a gente também poderia colocar a ideia, que é um pouco que o texto vai falar, muitas vezes existe a sensação de culpa, mas não se tem culpabilidade. Então, a pessoa tem a impressão que ela é culpada de algo e às vezes ela não é. Então, na prática, ela não é, mas se sente culpada. Então, por isso que são termos que se conversam. É claro que em alguns momentos a gente pode utilizar culpabilidade como sinônimo de culpa e vice-versa, não há problema nisso, mas basicamente assim a gente poderia colocar dessa forma. Tá. Então, por exemplo, quando eu cometo um ato que eu julgo que foi um ato incoerente ou inconsequente, um ato danoso. Quando eu emito esse julgamento, eu estou sentindo culpa. E se esse ato foi realmente danoso, então existe uma culpabilidade. Mas eu posso sentir culpa pelo ato que eu cometi, sem que necessariamente seja um ato danoso e, portanto, eu sentiria culpa, mas eu não teria a culpabilidade. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso, exatamente. E na sua fala tem uma coisa bem interessante, porque assim, muitas vezes o que acontece de você... Porque quando você comete algo que é danoso e você tem consciência do dano,
não necessariamente você sentirá culpa. Por isso que entra a ideia de pessoas que cometem vários atos danosos e elas não conseguem, elas não têm um processo de repensar essas atitudes, porque por mais que causem danos a terceiros e até a si mesmas, elas não têm um processo de reflexão, de repensar aquilo, de se responsabilizar, ou às vezes ela até se responsabiliza, mas ela não tem um movimento de recuo, porque ela não sente a culpa, embora ela sabe que ela é responsável pelo dano. Olha só que coisa louca, né? Às vezes a gente, o fato de você ter consciência que aquele ato foi danoso, não necessariamente significa que você sente culpa. Perfeito. Você tem apenas a noção, você tem a consciência, mas não necessariamente sente a culpa. Entendi. Aí só colocando, vou colocar dois exemplos para ver se ficou claro as duas ideias, né? Então, por exemplo, a pessoa que vai e faz um grande desmatamento, ou que não seja grande, não importa, faz um desmatamento ali na Amazônia. Então, ele quer criar cabeça de gado, ele vai lá e bota fogo, corta as árvores, acaba com vegetação, acaba com casa de pássaros, ele faz um desmatamento ali. Ele está sendo danoso para o mundo como um todo. Está cometendo uma atitude que gera um dano e, nesse caso, ele é culpado por aquilo que ele está fazendo. No entanto, ele pode não sentir culpa por aquilo e pensar assim, eu estou fazendo uma coisa errada? Eu estou. Mas eu vou conseguir criar um monte de cabeça de gado aqui, ganhar muito dinheiro e estou feliz com isso. Então, a ação danosa dele, que apesar dele ter consciência da culpa, na verdade, ele pode até mesmo se sentir beneficiado com essa atitude por causa de uma consequência que ele não vai ter. Então, em relação à culpa, é mais ou menos isso, né? Ele não sentiria culpa, apesar dele ter a culpabilidade. É isso. Ou ele não sentiria a culpa, ou essa culpa que ele sente, ela é menor do que o prazer e vamos colocar assim, o ideal do lucro, do ganho que ele vai ter com essa destruição, né? Então ele fala assim, é um pouco aquela ideia de colocar na balança. Ah, beleza, é ruim que eu estou fazendo, matou ali a floresta, desmatou ali, enfim, tirou ali espaços de vida de determinados animais, foi ruim, mas ao mesmo tempo, para mim, o que isso vai me gerar de lucro, de rentabilidade, enfim, né? É muito bom, é muito grande. Então, diante do que eu vou ganhar, aquilo que eu vou perder, ou aquilo que algumas pessoas vão perder, é algo irrelevante. É mais ou menos um pouco essa ideia também. Entendi, perfeito. E aí ele pode até mesmo encontrar desculpas para a própria consciência dele para abrandar essa culpa que, por um pensamento lógico, ele conseguiria ver. Ele não precisaria elocubrar muito, nem ser uma pessoa mais sensível para identificar isso. Um próprio pensamento lógico, convencional, já identificaria o dano que ele está causando, né? E aí, Sim, para sim. poder acalmar essa culpa, ele utilizaria algumas desculpas para poder estar cometendo essa ação. É mais ou menos isso, né? Exato. É mais ou menos isso. Perfeito. E aí, em relação à culpabilidade, a gente pode pensar em um exemplo de alguém de uma certa religião e que a religião impede que ele faça uma determinada coisa, no entanto, que esse algo que essa religião fala que é incorreto, é algo que não geraria dano para ninguém, né? Então, a gente pode pensar em determinados grupos que
falam de relações homoafetivas como sendo algo pecaminoso, como sendo algo sujo, algo errado. E aí, apesar de não gerar dano para ninguém, por causa dessa ideia que foi embutida por um determinado grupo religioso sobre esta ou estas pessoas, ou esse grupo de pessoas, né? A pessoa ela poderia se sentir muito culpada por estar cometendo uma ação na qual ela não tem culpa nenhuma. E aí, então, a gente teria a culpabilidade sobre algo que não tem culpa. É isso aí. Olha só que coisa louca. O que você falou tá certo. Mas a gente poderia dizer assim, se fosse pegar do ponto de vista, talvez, da filosofia, ou até mesmo da própria psicologia, psicanálise, a gente poderia colocar a seguinte questão. A culpabilidade, ela só existe onde, de fato, há culpa. Onde, de fato, não há culpa, pode ter até a impressão, a sensação de culpabilidade, mas ela é falsa, enquanto algo real. Porque se a gente entender, nesse caso, que a homossexualidade não é uma prática pecaminosa, sei lá, não é um crime, não é algo contra a natureza, contra a normalidade, contra, vamos colocar assim, o correto exercício da sexualidade. Eu estou usando, inclusive, palavras aqui que a gente sabe que o emprego dela é delicado, a ideia de normalidade, né, de crime, mas são ideias que a sociedade coloca, né? Mas como a gente entendendo que a homossexualidade não é uma prática contrária a nenhuma dessas questões, então não existe culpabilidade. Mas como a sociedade, a religião aí no caso, incutiu a ideia, e essa ideia perpassa essa pessoa que teve a prática homossexual, ela tem isso incutido como um princípio de conduta, então ela vai sentir a culpabilidade, ela vai se martirizar por isso, embora não tenha culpa. Perfeito. Certo? Maravilha, perfeito. Tá claro aí. A ideia, né, de culpa e culpabilidade ficou clara. Se quiser seguir no texto ou fazer mais algum comentário, tranquilo. O último comentário que eu acho relevante, né, que eu acho relevante colocar é que é o seguinte: aqui nessa primeira parte que eu li, aqui na última linha, né, que seria a quarta linha na sequência, fala que essa culpa ela precisaria tentar ser reparado na medida do possível. Então, aqui há uma ideia de necessidade. Ou seja, todas as vezes que tivermos a culpabilidade real, ela deveria ser reparada. Porque se ela não for reparada, a gente vai pensar que ela vai gerar um dano ininterrupto, vai gerar um processo danoso que ele vai se somatizar, que ele vai... É uma bola de neve. Ela vai aumentar, ela vai crescer e sobre proporções inimagináveis. Então, só para colocar que por isso que é importante você ter a sensação da culpa, quando houver culpabilidade de fato, e você buscar reparar aquele dano para que esse mal causado não se prolifere ainda mais. Então, acho que era um pouco isso. Entendi. Só uma observação nesse caso. E aí como fica quando não existe culpa? Ou melhor, não existe culpabilidade. Então a pessoa ela cometeu uma ação que não é prejudicial, mas ela sente culpa por aquilo, né? O reparar aquilo, ele, do ponto de vista dessa pessoa, seria algo correto a ser feito. Porque, Sim. afinal de contas, ela está sentindo
que ela fez algo errado mesmo não tendo feito, né? Então, só a questão dela sentir isso, que ela está num caminho errado, fez algo errado, já justificaria ela reparar a atitude que ela teve? Então olha só, eu vou tentar colocar isso aí que você falou num exemplo que você já citou, que seria a questão da homossexualidade, né? A pessoa que ela se percebe homossexual, ela não tem culpa de ser homossexual, até mesmo porque ser homossexual não tem nada de errado. No entanto, ela pode se sentir errada por sentir o desejo homossexual e por, muitas vezes, praticar a homossexualidade. Ela vai se sentir culpada por uma coisa que ela não é culpada, perfeito? Perfeito. Então, o que acontece com essa pessoa? Embora a culpabilidade não exista na essência, existe o dano que a sociedade, a religião causou a essa pessoa, e existe o dano que ela, mesmo sendo vítima, causa a si mesma quando ela entra nesse processo de ressentir a culpa daquilo que ela não tem culpa. Então, a culpabilidade, embora não exista, a sensação da culpa, ela gera danos, ela martiriza essa pessoa, e o principal culpado desse processo, nesse caso, é a religião. Então, a religião que teria o dever, né, de tentar reparar esse dano, mas muitas vezes ela não vai fazer esse processo, e essa pessoa, talvez por uma terapia, por um psicólogo, por um psicanalista, ou por alguém que tem uma outra concepção de normalidade, de orientação sexual, que vai, de repente, iluminar, trazer ali uma noção para essa pessoa que vai libertá-la desse processo. Então, pode acontecer isso não da forma, talvez, mais adequada, vamos colocar assim, mas de uma forma que liberte essa pessoa desse ônus, né? Desse peso, desse processo. Entendi, perfeito. Maravilha. Beleza? Beleza. Se quiser seguir aí. Então eu vou seguir aqui. Você consegue ver aí o texto, né? Consigo. Tá. Então, na continuidade, sentir-se culpado dá a impressão de que aqueles que o assim sentem se responsabiliza pelo mal causado e que em algum momento o repararia. O problema é que, geralmente, quem sente culpa são os inocentes. E os culpados nem se lembram do mal causado, geralmente a outrem. Quer que eu comente primeiro? Você quer? Pode. Tava prestando atenção aqui no texto, dando uma relida. Pode comentar. Tá. De certa forma, a gente já tocou um pouco nessa questão, né? A gente já introduziu ela com as nossas falas. E então eu acho que a única coisa que a gente poderia colocar aqui é que aqui começa a desnudar o que o tema da nossa reflexão ou desse texto apresenta, que é o lugar da culpa. Então aqui ele já começa a mostrar essa incongruência, essa incompatibilidade, que na maioria dos casos as pessoas inocentes são aquelas que mais sentem a culpa, se sentem culpadas, e muitas vezes elas são vítimas e não algozes, que foi o caso que a gente citou, né, um caso que a gente citou em relação à homossexualidade. E geralmente aqueles que causam, que provocam a sensação de culpa, nesse caso, a religião, ela não só não se sente culpada, mas totalmente dona da verdade e fazendo o maior bem para a humanidade. Então, assim, eu pegando essa fala
E colocando nesse exemplo, a gente já consegue perceber isso, né? O lugar da culpa e da culpabilidade está totalmente errado, em lugares que não deveria estar. Entendi, perfeito. Então, alguns pontos que a gente trouxe aí nessa parte do texto, já fez uma reflexão anteriormente, só foi uma complementação mesmo, então vou para a próxima parte, né? Então, vamos lá, diz assim, ó. Como várias coisas não estão no seu devido lugar neste mundo, que é o palco das contradições, não seria diferente com a culpa. Então, como a gente refletiu anteriormente, que os inocentes são aqueles que mais se sentem culpados, e os culpados, de um modo geral, não têm a sensação da culpa, né? Eles não têm esse processo, então a gente vai perceber que existe aí uma contradição. E o próximo, esse trecho que eu li, já está deflagrando que esse mundo é o palco das contradições. O que deveria ser regra, de um modo geral, nesse mundo, o que deveria ser regra não é regra, é exceção. E aquilo que deveria ser exceção acaba sendo a regra. Então, de um modo geral, porque nós temos vários desajustes em vários setores desse mundo, desse universo, não no universo em si, mas no universo humano, principalmente, que talvez é o maior de todos os males. Então, isso também não é diferente com a culpa. Entendi, perfeito. Eu acho que o grande desafio, né, é identificar a questão de culpa e culpabilidade no dia a dia. Porque quando a gente faz algo no qual a gente não tem culpa nenhuma, mas se sente culpado, é como se a gente tivesse culpa efetivamente, né? Porque a sensação ela é de culpa. E eu entendo que quando uma pessoa faz um mal e que ela deveria se sentir culpada e corrigir esse mal que ela fez, uma vez que ela utiliza vários artifícios para poder abrandar a consciência, é como se ela não fosse culpada de nada, né? O que eu vejo é que a grande contradição justamente está aí, em como identificar ações que a gente toma e que devem ser corrigidas. Como que a gente pode olhar para o nosso dia a dia, olhar para a nossa vivência, para as nossas ações, com um olhar desprendido das obrigações, das regras que a sociedade, que a cultura que a gente está, elas impõem para a gente. Quando eu digo regras que a sociedade, que a cultura que a gente está inserida impõe, abordam regras religiosas, regras que são definidas pela política, dentre várias outras. Regras que os nossos pais definiram para a gente, que a convivência do dia a dia também colocou, regras que a gente mesmo impôs para a gente poder sobreviver nesse mundo, né? Então, como que a gente consegue filtrar isso, né? Como que a gente consegue enxergar, olhar para a gente com um olhar observador, de fora de todos esses cenários, para identificar, opa, peraí, aqui eu vacilei, aqui eu cometi um erro, então aqui eu preciso corrigir. Não, aqui eu não cometi um erro, mas eu estou me sentindo culpado, eu estou me sentindo mal. Então, por que eu estou me sentindo mal se eu não cometi esse erro? Da onde que vem essa regra, essa imposição para mim? E aí trabalhar isso para que se torne uma coisa mais fluida, né? Então, eu percebo, assim, na minha opinião, que o grande desafio é identificar isso no dia a dia para poder corrigir o que precisa ser corrigido e ressignificar aquilo que precisa ser ressignificado, né? Então, eu queria que você pudesse comentar, falar um pouquinho a respeito disso, seria importante.
Cara, eu vou falar uma coisa para você. Eu adoro as suas reflexões e perguntas, porque é de uma profundidade assim que não tem tamanho, cara. É, o que você falou é a pergunta de 1 milhão e demanda uma reflexão muito intensa para, de alguma forma, responder essa questão. Eu vou fazer também uma reflexão em cima do que você colocou, e dentro disso a gente vai refletindo e vai tentando descobrir a resposta para essa pergunta juntos, né? Quando você coloca essa questão, eu lembrei de um filósofo romano chamado Sêneca, que tem uma das frases mais incríveis que ele pronuncia, e ela é uma frase super simples, que é o seguinte: a frase é isso: voltar às coisas mesmas. Essa é a frase. Para Sêneca, a sociedade, a civilização, ela é um processo de corrupção do ser humano. Tanto que ele vai, inclusive, utilizar a ideia de que a multidão não tem rosto. Essa ideia que a multidão não tem rosto é que a gente se perde na multidão, nas instituições, nas civilizações, no jogo de poder que a sociedade impõe sobre nós. Elas têm um discurso que está construindo o indivíduo, você está num processo de evolução, mas quando a gente vai olhar na prática, a gente percebe que não. A sociedade está matando o ser humano. A religião, muitas vezes, ela está aprisionando a pessoa ao invés de o libertar. Ela não está religando esse ser humano com consigo mesmo, com o outro e com a natureza. Ela não está estabelecendo conexão. Ela está estabelecendo destruições, desvinculações. Então, quando o Sêneca fala de voltar às coisas mesmas, é como se a gente começasse do zero de novo. A gente tivesse que abrir mão, se abdicar de toda essa estrutura social corrompida para conseguir realmente encontrar o nosso eu mais profundo, o nosso ser mais profundo. A gente precisa se retirar desse plano que está errado, que está corrompido. Baseado um pouco nessa reflexão, eu poderia usar, por exemplo, um filósofo que eu gosto muito, que é o Deleuze, que ele vai falar que a gente precisa... filosofia não é construção, ela é desconstrução. Ela é desconstrução do mundo, das concepções, dos princípios, da linguagem, das ideias de ser, porque tudo isso que a gente pegou emprestado da sociedade, na verdade, nos corrompe. São ideias que foram impostas sobre nós. Então, a gente teria que primeiro fazer esse movimento de reconexão, de desestruturação, de desconstrução, que é um processo que é muito complicado, não é uma coisa muito fácil. Eu acho que você que tem os conceitos budistas pode falar com muito mais propriedade, mas eu vejo que o budismo é justamente esse caminho de você a ideia de pobreza, muitas vezes, da busca pela pobreza, é principalmente a pobreza das concepções doentias que nos foram incutidas pela sociedade. E aí a gente precisa, muitas vezes, né, se retirar, se desapropriar de todo esse aparato negativo. Quando a gente começar esse caminho de autoconhecimento, de reconexão consigo, com o ser, com os outros, eu acho que a gente vai começar a ter uma percepção melhor do que seria o certo e errado, bem e mal, não no sentido religioso moralista, né? No sentido daquilo que quebra a conexão, daquilo que mata, naquilo que de alguma forma destrói, para encontrar, vamos colocar assim, esse processo do lugar real da culpa e da culpabilidade. Então você vê que é um caminho assim, sem tamanho. E aí eu vou te passar a palavra para você falar um pouco sobre o budismo, e eu lembrei de uma coisa que você colocou que é muito louca, que a psicologia e a psicanálise,
elas trabalham um pouco a ideia que é o seguinte: muitas vezes a pessoa que desenvolve ali a esquizofrenia, que muitas vezes, como a gente já falou, é uma esquizofrenia social que impacta esse indivíduo e esse indivíduo fica esquizofrênico. Então ele é mais vítima do que algoz, né? Então existe todo esse processo. Mas olha que coisa louca. A esquizofrenia que o indivíduo sente, muitas vezes a angústia, a autodepreciação que ele faz, embora muitas vezes ele não tenha culpabilidade, ele não tem culpa de estar sentindo isso, mas esse fenômeno psicológico que ele gera sobre si mesmo, essa dor que ele sente é real. É você pensar assim: eu posso pegar uma arma e apontar para você, só que essa arma ela tá descarregada. Só que você não sabe. Quando eu apontar a arma para você, você vai sentir medo, você vai ficar apavorado, você vai começar a suar frio, né? Ou seja, a arma poderia ser até de brinquedo ou estar descarregada, mas a sensação que você sente é real. Então isso entra na questão da culpa e da culpabilidade. Mesmo você não tendo culpa de verdade, os efeitos de pensar que você é culpado quando você é inocente e você ter aí esse processo da sensação da culpa, ele é danoso, ele vai te prejudicar, mesmo você sendo inocente na maioria das vezes. Perfeito, perfeito, muito bom. Excelente reflexão, Rafa. Impressionante. Realmente muito boa mesmo. Você que desencadeou essa reflexão, cara, com a sua pergunta. Caraca, mano. Dentro do budismo e do hinduísmo, e é importante dizer que eu não sou nenhum especialista, né, nem no budismo, nem no hinduísmo, mas o que eu vou abordar aqui é o que eu entendo pelo budismo e pelo hinduísmo. Existe a ideia da parte do ego, e que o ego ele tem que ser ressignificado. Não é que a gente tem que destruir o ego ou acabar com ele, nada disso, mas ressignificar. E uma das atividades, eu acho que uma das principais atividades dentro do budismo para o autoconhecimento é a meditação, e acredito que a principal meditação é a Zazen, aonde a pessoa senta e presta atenção simplesmente na respiração. O que acontece naquele momento é que diversos pensamentos começam a surgir na cabeça. E a ideia é que esses pensamentos surjam mesmo. Só que a gente não evolui o pensamento. A gente simplesmente observa esses pensamentos. E a partir desse momento, exercitando bastante a parte de respiração, fazendo diversas vezes a meditação, existe um certo ponto que você começa a se observar. No ponto que você se observa, que você se torna o observador, né? E no começo você se torna o observador por pequenos segundos, né? No meio da meditação ali, você consegue se enxergar por segundos. E esses segundos, eles são de uma profundidade tão grande, de uma maravilha tão grande, que é uma coisa incrível. Porque é mais ou menos o ponto que você falou do retornar à origem. É um ponto que você vê você da forma que você é, sem nenhum tipo de preconceito e sem imposições culturais. Naquele momento único que você está respirando e que em um determinado momento, no fluxo daquela respiração, você entra em contato com o seu ser mesmo, então você consegue sobrepor o que a regra social coloca em você, e aí você consegue enxergar melhor o caminho que você está trilhando. Você consegue enxergar melhor uma série de coisas, né? Mas dentro do texto que a gente está abordando e falando, você consegue enxergar melhor o caminho que você está trilhando
e quais são os desvios desse caminho. E quando eu digo desvios, não é as ações más ou as ações boas que você está tomando simplesmente, mas você enxerga as ações que você está tomando e as consequências que elas geraram. E se essas consequências elas não são benéficas, você tem a capacidade de corrigir elas, sem a necessidade de se martirizar pela culpa. Você utiliza a culpa como sendo algo positivo para você, algo para gerar um movimento de transformação. Perfeito. E não a culpa como uma destruição. Porque, eu digo por experiência própria, vezes que eu senti culpa e me destruía com aquela culpa. Eu ficava amargurado com aquela culpa, me sentindo nada com aquela culpa. Isso não gera uma transformação, ou melhor, até gera transformação, mas gera uma destruição superior à transformação que gera. Porque a transformação que gerava era baseado na dor que eu sentia. Então eu sentia dor e não fazia mais aquele ato, não simplesmente para modificar o caminho do ato, mas para não sentir mais aquela dor que era cortante, era uma dor terrível. A partir do momento que essa culpa ela vem no sentido de auxiliar a transformação do caminho, porque a gente percebe que esse caminho não é eficiente, não é efetivo, ou é um caminho destrutivo, né? Podendo enxergar quem é a gente realmente. Então, essa transformação, ela não acontece só num ato específico. Ela acontece inicialmente por dentro da gente. E a consequência dessa transformação por dentro é que aquele ato que a gente cometia, a gente para de cometer. Não é que a gente para de cometer o ato para parar de sentir dor, mas que uma transformação interna faz a gente parar de cometer esse ato. E aí, se a gente percebe que aquele ato que a gente cometia, e aí eu digo novamente por uma experiência minha, né? Às vezes que eu percebia que o ato que eu cometia não era algo que eu deveria me sentir culpado. Era algo que eu me sentia culpado porque culturalmente, religiosamente, aquilo que eu estava fazendo era errado. Mas, na realidade, aquilo não gerava malefício para ninguém. Pelo contrário, gerava um grande benefício para todos. Então, quando você percebe isso, você não para de gerar aquele ato, mas você ressignifica ele. E aquilo para de pesar em você, para de doer, e aí essa ação que você fazia, que você sentia culpa anteriormente, você começa a fazer de uma forma leve, de uma forma suave. Não sei se eu consegui ser claro naquilo que eu quis expressar. Eu vou te falar a mesma coisa que você falou para mim. Brilhante, cara. Espetacular. Espetacular. Espetacular porque o que você falou complementa o que eu disse. Né? Vamos colocar assim, dado as devidas proporções, porque esse caminho que você colocou, ele é algo complexo, por mais que você tenha colocado de uma forma muito, muito evidente, mas é a cura, é a solução, vamos colocar assim. Para toda essa problemática do lugar da culpa, você trouxe exatamente qual é o lugar da culpa. O lugar da culpa não é ficar martirizando ninguém, não é ficar destruindo ninguém. Ela tem um papel indicativo de mostrar que o que você fez que não gerou esse bem maior, que muitas vezes gerou um mal muito grande, uma destruição muito grande. À medida que você encontrou esse processo, se refez também, se ressignificou, no sentido de não ficar reprimindo, de não ficar remoendo, ressentindo algo que já perdeu a sua função,
porque ela tem que mudar comportamentos, não ficar sendo um ente de razão, da mente, do espírito, que fica te machucando, que fica te destruindo. Perfeito, Rafa, perfeito. Cara, excelente reflexão, viu? Excelente reflexão, obrigado. Meu, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela reflexão. A gente vai ter que encerrar agora. O assunto ele é bem rico, né? Tem bastante informações, bastante coisa para debater e tudo mais. O texto que você preparou é um texto muito bom, muito profundo. Então, a gente vai precisar encerrar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Perfeito. E vamos voltar conversando outras vezes para poder abordar os outros tópicos do texto e ir aprofundando aí nesse tema, que eu acho que é um tema bem rico e bem importante. Então, Rafa, cara, queria agradecer de coração você, cara, você é uma pessoa incrível. Obrigado por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento filosófico. Você tem, cara, muito conhecimento, muita bagagem nessa área, então muito obrigado mesmo por disponibilizar aquilo que você tem de mais importante, que é o seu tempo. Obrigado de coração, viu? Eu que agradeço, Anderson. É sempre um prazer estar com você e faço das suas palavras as minhas, porque as suas reflexões também foram profundíssimas e o bom é que a gente está fazendo essa troca. Eu tô aprendendo muito aqui com você, está sendo uma troca muito boa e principalmente de energia, né? O conhecimento ele é muito incrível, mas a energia de estar na sua presença, na sua companhia, é algo inenarrável. Obrigado, querido. Obrigado. Viu? Obrigadão. E, bom, pessoal, então a gente vai encerrar o vídeo agora e vamos fazer depois outras gravações e outras postagens para poder ir se aprofundando no tema. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, a essa troca geral de energia, essa troca comunitária de energia, que é uma coisa benéfica para todos nós, benéfica para o todo, para o planeta. Muito obrigado. Exato. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado, Rafa. Tudo de bom, viu? Tamo junto, meu querido. Valeu.